Estamos iniciando, então, o segundo módulo, tá? Hoje nós vamos começar Hoje nós vamos falar dos conservantes. Já vamos iniciar no tema conservantes, tá? Agora de manhã, o módulo agora de manhã, nós vamos fazer comentários gerais a respeito de o que são conservantes, como eles funcionam, algumas questões importantes para fazer uso dos desinfetantes, né, dos conservantes. À tarde, nós vamos entrar já nas moléculas tradicionais. Nós vamos conversar sobre todas as moléculas mais frequentemente usadas e discutir cada uma delas, tá? Bom, ontem nós falamos sobre contaminações, tá? Falamos da suscetibilidade das formulações cosméticas às contaminações, da frequência das contaminações, a questão preocupante, que é, se por um lado, felizmente, não são frequentes os casos em que uma contaminação num cosmético gera problemas de saúde, por outro, existem questões preocupantes no sentido de, primeiro, o nível de contaminações microbianas tem tido uma tendência de aumento globalmente. E, em segundo lugar, uma questão emergente, que é a contaminação pelos próprios conservantes, né? Então, o foco, nós vamos ter um duplo foco aqui. Se, por um lado, a gente vai estar atento à questão de como conservantes podem controlar a contaminação microbiana de produtos, por outro lado, também a atenção tem que estar voltada para o risco do uso inadequado, exagerado dessas moléculas que são tóxicas, né? Então, vamos lá. Por que preservar um produto? Quais são as razões que nos levam à necessidade de usar sistemas que preservam formulações cosméticas, se prevenir da contaminação, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que um cosmético não é um produto estéril, né? Ele não é produzido dentro de uma área classificada. Então, ele é produzido numa área de produção não estéril, ele tem tanto as matérias-primas, como a água, como todo o ambiente tem um certo nível de contaminação, né? Nós conversamos um pouquinho ontem sobre isso, sobre a necessidade do cuidado especial nas boas práticas de fabricação para ter um controle sobre esse nível de contaminação que é inerente a esse processo de produção, o processo não estéril, tá? Então, com isso, o fato dele não ser estéril já nos leva, então, que os produtos têm um certo nível de contaminação que é tolerável, que está já previsto pela legislação, né? Então, a primeira questão é essa, a questão relativa à saúde pública, à saúde das pessoas, né? O produto cosmético tem que ser seguro, ele não pode conter riscos de causar qualquer tipo de dano ao consumidor, nem infecções e nem irritação, tá? Aqui já está incluindo, inclusive, a questão do excesso de desinfetante e, claro, toda a questão da qualidade das matérias-primas e a qualidade do processo produtivo de um modo geral. Segunda coisa que, claro, advém dessa primeira, são as implicações comerciais, né? Um produto contaminado, um produto que é recolhido, ele provoca um certo impacto na imagem da empresa, né? Existe toda uma questão de confiança, né? O produto foi distribuído, está no mercado, e é
está contaminado, é recolhido, e isso causa um certo nível de desconfiança no consumidor. E tem o custo das reclamações, o custo do recolhimento, o custo da destinação correta do produto contaminado, o custo, eventualmente, de parada na produção, de procedimentos especiais de limpeza, sanitização, o custo de validações, que muitas vezes é exigido no momento desses, e todo o custo também, eventualmente, de recuperação da imagem da empresa, tá? Então, o fato de uma contaminação, ainda que ela não cause nenhum dano sério no consumidor, ela vai provocar, seguramente, problemas que podem ser bastante graves para a empresa. O cuidado com a produção de um produto seguro, ele tem um custo alto, tá? Ele vai desde os cuidados com as instalações, com os equipamentos, com a qualidade da matéria-prima, com validações de toda sorte, desde a água até todos os procedimentos, validações de limpeza, de sanitização, treinamento do pessoal, dos profissionais, atualizações. O custo é alto. A garantia da qualidade é um freio de mão no lucro da empresa. Porém, é muito claro também que a ausência disso pode levar uma empresa à bancarrota, tá? Então, vamos dizer, é a alma da empresa, né? A garantia da qualidade. Então, todo cuidado, em todos os aspectos, nesse quesito, são fundamentais, né? No que se refere, então, a cosméticos, e é o tema das nossas conversas esses dias, né? É a questão da adição do conservante. Então, o que seria um conservante ideal, né? O que nós temos que ver, almejar, quando escolhemos um sistema conservante? Nós vamos falar de sistema conservante, em vez de falar simplesmente conservante, para já acostumarmos com a ideia de que, isso vai ficar bem claro até o final do curso, um produto cosmético seguro, ele tem que ter uma estratégia de conservação, ele tem um sistema conservante. E um dos fatores, um dos tópicos é o uso do conservante, tá? Nós vamos ver o quanto que isso pode variar e, eventualmente, pode até não existir, tá? Semana que vem nós vamos falar desse tópico, mas hoje nós vamos falar das moléculas tradicionais, tá? Então, o conservante, dentro do sistema, a escolha de uma molécula que tenha a atividade, que tenha a função de preservar o produto, né? Amplo espectro de atividade contra todos os micro-organismos que podem potencialmente provocar algum risco para o produto, tá? A questão do conservante, ela tem uma diferença fundamental em relação ao que nós conversamos no último curso, que são os biocidas usados como ativos em antissépticos e desinfetantes, tá? Aqui, as concentrações usadas devem ser a menor possível, tá? Nós vimos, quem participou do curso sabe que as concentrações de ativos em formulações desinfetantes têm como objetivo inativar micro-organismos com os quais a formulação entra em contato, tá? No caso de conservante, não é isso. As concentrações devem ser muito baixas. Toda aquela discussão
muito importante quando a gente fala de desinfetantes, do uso adequado da informação a respeito do MIC. No caso de conservante, ela não tem valor.